Feliz 2024 para todos. É um ano repleto aí de realizações, saúde, perseverança. Então é isso aí que nós desejamos. Nesse momento, então, eu convido a todos a permanecerem sentados, mas de forma tranquila, relaxada, com seus olhos fechados, para a gente já sentir esse ambiente que previamente foi preparado pela espiritualidade, para que cada um receba aquilo que veio buscar, seja no plano material, seja do lado espiritual. Dessa forma, então, agradecemos ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome. Espiritualidade amiga, pedimos que permita que tenhamos uma noite de entendimento, esclarecimento e de consolação. E que assim seja. Bom, o tema dessa noite, eu vou falar sobre a importância da presença do Evangelho no lar. Esse é um tema muito importante porque ele aborda, de certa forma, direta, a família. E hoje nós vemos as dificuldades que nós temos passado em nossos núcleos familiares, seja na parte da educação, principalmente com todas as ferramentas que hoje se tem pelos veículos de comunicação, as tendências, alguns valores que vão ficando para trás. Então, por isso, mais do que nunca, é importante nós entendermos por que nós devemos ter o Evangelho, a prática do Evangelho em nossos lares. Olha, meus amigos, a primeira coisa é que nós devemos entender que a família é um processo evolutivo de longas reencarnações, que o espírito humano, através das suas conquistas e como um ser gregário, conseguiu se unificar. Então, por isso que nós temos grupos e núcleos familiares de seres afins que já vêm numa longa trajetória evolutiva e reencarnatória. Pois bem, então, com isso, o ser, ele atingiu um estágio hoje, relevante, de alta significação em face da sua consciência, em face do seu raciocínio. Então, por isso que nós, os seres humanos, nos diferenciamos e nos distanciamos dos nossos demais irmãos dessa outra cadeia. Dessa forma, então, a gente precisa entender que se nós estamos falando de um núcleo familiar, é nesse núcleo aonde chegarão aqueles espíritos reencarnantes. Aqueles espíritos que estão tendo uma nova oportunidade de vir à Terra, assumir um corpo de carne e, através disso, juntamente com aqueles seres que caminham junto com ele, talvez há milênios, possa dessa forma progredir e avançar em seu estágio evolutivo. A família, meus amigos, portanto, é o seio que vai receber esses seres. E quando nós falamos de família, nós não podemos esquecer que ela está intimamente e diretamente ligada com a sociedade. Se nós queremos construir uma sociedade de bem, uma sociedade equilibrada, nós temos que primeiro trabalhar esse equilíbrio dentro do nosso lar. Não adianta eu ter um lar desequilibrado e desorganizado e querer que a nossa sociedade seja diferente. Que eu tenha políticos, governantes,
magistrados. Se lá na base, quando era criança, esse meu lar, eu não dei equilíbrio. No meu lar, eu não ensinei os valores do nosso mestre. Então, mais uma vez, a gente vai percebendo a importância do nosso núcleo familiar. Família. Mas nem tudo é flores dentro de um lar, né? Dentro desse lar pode-se desenvolver amores, mas pode-se desenvolver antipatias. Porque dentro do nosso lar, nós não recebemos somente aqueles espíritos os quais nos são afins. Nós recebemos também, em muitas ocasiões, desafetos. Inimigos do passado, porque de alguma forma nós não conseguimos nos reconciliar, mas pela providência divina, eles colocam ali como nossos irmãos, como os nossos pais, filhos e aqueles agregados que de certa forma nos chegam. Então, dentro desse lar, eu posso fomentar ressentimentos, mágoas, ódios, discórdia. Mas eu posso trabalhar e muito para disseminar o amor, a compreensão, a fraternidade, a caridade. Coisas que nós estamos abandonando. Seja pelas nossas rotinas, seja pelo meio que nós estamos inseridos. Olha, meus amigos, a Terra, desde o advento do Consolador em 1857, ela vem passando por um processo de transformação. Eu não preciso ser espírita, estudar a evolução. Eu não preciso ser nenhum estudioso dessa área. Basta eu estar atento às coisas, às transformações que vêm acontecendo nesses últimos 150 anos, principalmente. Por quê? Porque a cada período, todos os orbes, todos os planetas, eles passam por um processo evolutivo. E a Terra, ela vai avançar nessa escala. Nós deixaremos de ser um mundo de provas e expiações e entraremos no mundo de regeneração. Qual a diferença entre isso, entre esses dois mundos? É que no mundo de provas e expiações, nós ainda estamos muito apegados às sensações materiais, à matéria, todas aquelas paixões que nos afastam de Deus. No mundo de regeneração, nós ainda estaremos próximos da matéria, mas o lado espiritual, ele vai pesar um pouco mais nessa balança. E quando isso acontece, nós sabemos que o plano material, ele influi no espiritual. E o espiritual, ele influi também no plano material. Então, dessa forma, espíritos aqueles que ainda não entenderam o propósito da criação divina, eles se arvoram e fazem de tudo para criar obstáculos para que esse orbe, que hoje estamos aqui, e nós somos responsáveis, porque nós estamos vivendo e sendo os trabalhadores da última hora, esses espíritos eles vão fazer de tudo para impedir e procrastinar esse avanço. Não se iluda, meus amigos, porque nós dizemos o seguinte, nós entendemos que a evolução intelectual, ela não acompanha a evolução moral.
Eu posso ser um ser extremamente inteligente, mas de uma moral baixa, de uma moral vil, mal. Eu posso ser muito mal, mas muito inteligente. Porque a inteligência é algo que nós vamos adquirindo ao largo de nossas sucessivas reencarnações. Isso vai nos trazendo as reminiscências do passado. Então é por isso que nós temos seres geniais e seres irmãos que ainda caminham numa forma mais lenta. E quando isso acontece, esses nossos irmãos que querem obstaculizar a implementação do reino dos céus, como foi prometido pelo nosso mestre há 2000 anos, esses seres, eles têm um poder, eles sabem utilizar do magnetismo e do fluido sobre aquelas outras multidões, aqueles seres menos atentos, que desconhecem. Esses seres acabam sendo utilizados como massas de manobra para criar empecilhos e obstáculos e retardar esse progresso. Bom, sabendo disso, é importante nós termos em mente que esses espíritos dotados de uma alta capacidade de gerenciar outras falanges, como eu comentei há pouco, esses espíritos invigilantes, o que eles fazem? Eles usam esses coitados, esses pobres irmãos, para suas ações nefastas, para criar a discórdia e a desunião. Aonde é o melhor lugar para me plantar uma discórdia? É dentro do lar. É dentro do nosso lar, gente. Olha o que tem acontecido desde a vinda do Covid. Vamos parar para pensar. Depois, olha o que aconteceu com as eleições. Olha como a nossa sociedade, olha como as nossas famílias foram fragmentadas com isso, com discórdia. Mas, que bom que mesmo que esses seres trevosos, sendo de uma capacidade, de uma inteligência extremamente alta, nós temos a providência divina. A providência divina, os planos do nosso governador são superiores a tudo isso. Por isso que eles vêm nos ensinar a maneira como nós podemos criar barreiras, impedir a ação nefasta desses nossos irmãozinhos que se aproximam da gente. E muitas vezes esses irmãos, eles se aproximam da gente de forma, não digo inocente, mas destituídos ainda de uma capacidade de entendimento, de amor fraternal. Então é justamente isso que os espíritos ele vêm trazer para nós, ferramentas, mecanismos para que nós possamos barrar essa intervenção. Uma delas é a reforma íntima, que é a mais difícil. Mas a reforma íntima, meus amigos, o que consiste? Na mudança do meu padrão mental, do meu padrão vibratório, da forma como eu penso, como a forma como eu ajo no meu dia a dia. E às vezes a gente não precisa de maiores esforços ou uma coisa mirabolante para isso. Pequenas atitudes que nós vamos agregando de forma positiva no nosso dia a dia e criando disso uma rotina saudável, salutar, eu vou mudar o meu padrão vibratório. Com isso, eu vou
deixar de me sintonizar e conectar com esses espíritos que estão tentando criar essas barreiras e começo a me sintonizar com quem? Com aqueles que estão nessa mesma faixa vibratória, que são os bons espíritos. Quando eu começo a me cercar desses bons pensamentos, eu crio uma barreira. E eu passo ao quê? A me sintonizar com eles. E, pessoal, eu garanto para vocês, a gente começa a mudar a nossa postura, a gente começa a mudar a nossa conduta com pequenas coisas, até um bom dia. Pode ser um bom dia, mas não um bom dia, mas um bom dia quando você irradia do teu coração para um outro coração. Quando alguém vem me trazer uma palestra menos educativa, porque agora estou usando um termo mais generoso, para não dizer fofocas. Só de eu não ouvir essas fofocas, já cria dentro do meu padrão vibratório uma diferença. Porque eu não estou fomentando aquelas palavras, aquilo que sai de forma deletéria do meu companheiro. E para mim não me interessa se é verdade ou se é mentira. Até mesmo porque quem somos nós para julgar alguém, né? Se nós puxarmos aquele extrato, sabe, de débitos, a gente se cala. E a gente vai ficar envergonhado. Que às vezes é muito maior do que daquele que eu estou propondo a falar. Essa é uma das primeiras ações. A mudança do nosso padrão vibratório, a reforma íntima. O que é essa reforma íntima? No final do dia, meus amigos, é nós sermos um cidadão de bem, ter boas condutas. Condutas com educação, condutas amorosas, sermos firmes quando se fizer necessário. Não se engane. Jesus foi firme. Paulo, muito firme. Eram pessoas firmes. Mas eram pessoas generosas, caridosas, amorosas. Pois bem, esse é um dos mecanismos que os espíritos superiores nos ensinam como ferramenta, como mecanismo de bloqueio dessas investidas desses nossos irmãozinhos trevosos. A outra ferramenta é o momento em que nós consagramos o nosso ambiente familiar. É o momento, meus amigos, que a gente para falar um pouquinho de Jesus. Quem já ouviu falar sobre Evangelho no Lar? Pode levantar a mão. Muito bem. Parabéns. E quem tem a prática do Evangelho no Lar? Muito bem, pessoal. Estão sendo aplaudidos pela espiritualidade. Quem faz o Evangelho no Lar, quem tem essa oportunidade, então sabe do que eu estou falando. A diferença que a gente nota dentro do nosso ambiente familiar. Como o ambiente ele fica mais leve quando nós adotamos essa prática. É algo que realmente nos enternece. Para aqueles pouquíssimos que ainda não têm, que conhecem, mas ainda não colocaram em prática, eu levei bastante tempo até colocar a prática do Evangelho no meu lar. Mas depois é como se engatasse uma sexta ou uma sétima marcha no teu carro. Então, meus amigos, é o momento em que nós nos reunimos com a família para falar de coisas boas. Para nós falarmos de amor,
de perdão, de abrir os nossos corações e, melhor do que isso, abrir as nossas portas para que Jesus adentre ela. Com a sua falange de espíritos abnegados, espíritos benevolentes, que ali farão uma limpeza do nosso lar. Como é que nós fazemos isso para aqueles que ainda, pelos poucos que desconhecem? Quando nós queremos dar início a essa prática, nós vamos fazer uma combinação, nós vamos fazer um acordo. Eu vou fazer um acordo com a espiritualidade e vou combinar com eles que naquele dia e naquele horário eu estarei reunido em volta do Evangelho. Ali eu colocarei uma água para ser fluidificada. Convidarei a minha família para que ali se reúna em volta. Pode ser que naquele primeiro momento somente você queira fazer o Evangelho no lar. Mas não tem problema. Porque Jesus disse, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Tá, Adalto? Mas tu disse que eu posso fazer sozinho e agora tu tá dizendo que Jesus disse que tem que ter mais, né? 2 ou mais. Sim, 2 ou mais. Mas eu não falei que era encarnado. Jesus não disse que era encarnado. Porque quando, meus amigos, a gente abre esse Evangelho, que a gente lê aquele trecho, que a gente discute, seja com os nossos familiares, ou seja, de forma contigo mesmo, vocês não sabem a multidão que ali também está ouvindo. Porque a espiritualidade, ela leva essa multidão de espíritos que precisam ouvir aquela palavra. Então, quando você abre o Evangelho, alguns podem seguir, fazer a sequência, lendo os capítulos, ou você pode abrir de forma aleatória. De qualquer maneira, todas aquelas mensagens que ali saírem servirão para ti. E se não servir, talvez você pense que não sirva naquele momento. Mas para aqueles espíritos que ali se encontram, eles precisavam ouvir essa mensagem. E com base nisso, meus amigos, quem tem a oportunidade, quem tem a clarividência, vai ver que realmente é um ambiente de luz. Então esses espíritos, eles fazem uma limpeza dentro do nosso lar, eles conduzem aqueles irmãozinhos nossos menos esclarecidos, que por qualquer motivo nós arrastamos. E nós arrastamos. Todos nós arrastamos irmãozinhos menos esclarecidos para dentro do nosso lar. Não, eu não arrasto. Sim, arrasta. Porque o nosso pensamento é uma estação de rádio. Então, onde nós nos conectarmos, onde nós sintonizarmos essa nossa estação, ali a gente vai captar. E os dias têm sido cada vez mais difíceis, né? Então a gente chega em casa, a gente briga no trabalho, a gente briga com um colega, e a gente acaba arrastando uma horda de irmãos infelizes, sintonizados conosco naquele mesmo pensamento. Além disso, nós criamos uma barreira protetiva, uma luz. Então, quando chega essa espiritualidade, aqueles espíritos que ali se encontram batem em retirada. Como é que Jesus afastava os demônios? Tem as passagens do Evangelho. Primeiro, pela sua envergadura moral, porque foi o espírito mais puro, como nos ensina no Livro dos Espíritos, que já pisou na terra. Segundo, quando aqueles espíritos demônios
enxergavam, quando eles viam aquela luz, eles se batiam em retirada, gente. Não tem como. É uma estrela. Alguém consegue ficar com os olhos abertos frente a uma estrela? Não consegue. Principalmente aqueles que vivem nas trevas, na escuridão. Olhem a importância, olha a chave que a espiritualidade nos deu. Olha a importância de fazermos o evangelho, de criar a proteção, meus amigos. Não se iludam. Nós estamos passando por um período difícil. Nós estamos parando muito difícil. E talvez ele piore. Nossa, Dalton, então tu vem aqui, ao invés de dar uma palestra para me sair consolado, eu vou sair chorando. Não. Porque nós temos também o objeto da proteção e da preparação. Se hoje nós estamos aqui, no ano de 2024, quem sobreviveu ao Covid, quem sobreviveu a todas as outras coisas, não é à toa, meus irmãos. Nós não viemos aqui à toa. Mudemos, trabalhemos o nosso padrão vibratório. Esses nossos irmãozinhos, eles são inteligentes. Mas a providência divina é maior. A luz, as ferramentas que nos dão, contra elas ninguém pode. Por isso, mais uma vez, eu convido a todos a essa bela prática do Evangelho no lar. Um dia da semana, 15 minutos, 30 minutos, reservem esse dia para abrirem as suas portas para Jesus, para aquela falange de bons espíritos adentre o seu lar, levando conforto, consolação e esperança. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço a presença de todos. Nesse momento eu convido, então, os nossos amigos passistas a se posicionarem e os nossos irmãos que permaneçam da mesma forma, tranquilos, com os olhos fechados, para receber essas boas energias que nesse momento será emanada. Deus, Pai de amor e bondade, Mestre querido, que vieste trazer a nós as ferramentas, o mecanismo e a forma como nós podemos chegar até Deus, como nós podemos conquistar o reino dos céus. Agradecemos, Pai, pela oportunidade, agradecemos pelo dia, pelo nosso trabalho, pelo descanso daqueles que ainda estão em férias, pela nossa família. Deus, obrigado, é muita gratidão por nos propiciar estarmos aqui encarnados nesse momento. Se aqui estamos nesse momento, é porque viemos trazer a nossa contribuição para essa mudança, para que nós possamos instalar, através das nossas ações voltadas no bem, o reino prometido por Jesus. Meus irmãos, um bom regresso a todos, aos seus lares, aos seus familiares, e fiquem na paz e na proteção de Deus. E que assim seja.